Olá, gente. Tudo bem? É, Hoje a gente vai começar, né, enfim, pelo menos a trabalhar o texto do, do Platão, né? A ideia hoje é a gente ler a Apologia de Sócrates, né? Pelo menos assim, digamos, aqui essa é a primeira parte, né? Enfim, vão ser dois encontros sobre Apologia. E como eu falei, né, como eu já tinha comentado, a ideia desse curso é tentar explorar e elaborar, enfim, tentar entender, por, digamos assim, até acúmulo, né? Aquilo que a gente talvez possa chamar de uma espécie de gramática platônica, né? Ou seja, o que me interessa aqui como um todo é tentar ver como é que funciona essa gramática, como é que funciona essa lógica, o que significa você ser em alguma medida platonista, né? Sei que não é muita gente que digamos tem esse interesse que eu tenho, né, digamos assim, né? Acho que geralmente os interesses são mais históricos e talvez o que eu estou tentando fazer seja uma coisa que fica até um pouco inseguro para saber se vai funcionar, né? Mas acho que também a gente está aqui para isso, né, para experimentar um pouco, né? E eu acho que talvez pode ser que algo interessante a gente consiga construir, né? E bem, como eu falei, o percurso que a gente vai fazer, né, que é um percurso que vai durar ao longo do semestre, é um percurso que vai passar por quatro diálogos, né? A Apologia de Sócrates, o Eutífron, o Cármides e o Mênon. Ou seja, são todos os diálogos que seriam daquilo que o pessoal chama, né, do jovem Platão, ou dos primeiros diálogos do Platão que seriam aporéticos, né? Enfim, essas distinções, né, acho que elas são bem complicadas e às vezes eu acho que elas mais atrapalham do que ajudam, né? Mas o que eu acho que eu gostaria de fazer, né, assim, o percurso, pelo menos tal como eu imaginei, é que a gente tivesse uma elaboração do que está envolvido, né, em termos sociais e existenciais na prática platônica, né, ou seja, para que diabos ele vai filosofar do jeito que ele filosofa, e aí por isso que o foco vai ser na apologia de Sócrates. Depois, a ideia é entender, digamos assim, o que seria uma imagem genérica da prática platônica, né? E essa imagem genérica seria elaborada no Eutífron a partir da investigação sobre o que é a piedade. Né? Então, vocês vão ficar perguntando, o que é piedade? Será que é isso? Ah, mas aqui é contraditório. Ah, mas isso. Enfim, fica dando voltas, né? E depois não chega em lugar nenhum, digamos assim. Em seguida, a ideia é pegar o Cármides, né, que já é um diálogo meio esquisito, porque eles começam com uma coisa que já é familiar, né, que é bem, ok, vamos entender o que é temperança, mas no meio dessa investigação, eles começam a se perguntar sobre a natureza do saber, né? E isso já complica a situação, né? Põe ela em outro nível e leva a gente até, por fim, para o Menon, né? O Menon, que é um dos diálogos mais importantes do Platão em termos de teoria do conhecimento, né? Onde ele vai falar sobre a reminiscência, enfim, que começa também com uma discussão que parece com as outras, né? Ah, é possível ensinar a virtude? Mas aí dessa investigação, o Platão começa a refletir, né, positivamente, né, sobre o que seria você pensar, né, que ele vai botar em termos de uma espécie de reminiscência, que eu acho que é o que a gente pode entender como o diálogo da alma consigo mesmo, né? Mas enfim, isso aí é mais para frente. O que eu queria fazer então é começar a, a nossa, digamos assim, investigação vendo a apologia. Né? E a apologia, como, enfim, para quem deu uma olhada, para quem já conhece, né, ela é de fato um diálogo diferente, né? Porque assim, não é um diálogo, em primeiro lugar, né? Enfim, é uma espécie de grande discurso do Sócrates, né? E ele é interrompido em alguns momentos, mas na maior parte das vezes é o Sócrates falando, né? E ele também não tem nenhuma questão, né? Enfim, claro que tem questões e tal, mas assim, não é como, sei lá, o El Tífano, que tem o problema, o que é a piedade, não é como o Laques, que é o que é a coragem, não é como o banquete, o que é o amor, enfim, não tem isso, né, aqui. O que tem é o Sócrates tentando se justificar diante
enfim, de quem vai julgar ele, né? Enfim, dos juízes da acusação, né? De uma certa acusação. E o que eu acho que é interessante nesse diálogo é que, primeiro, a gente vê várias coisas, né? Primeiro, a gente vê, digamos assim, a tentativa assim, de justificativa da função da filosofia. A gente vê a maneira como Sócrates pensa isso, né? A gente vê, inclusive, o papel social da filosofia, né? Então, assim, talvez essas aulas assim sejam meio chatinhas, né? Porque, enfim, a ideia é ficar comentando o texto, né? Ficar tentando reconstruir. Assim, eu tenho certeza que seria muito mais interessante, ou talvez menos entediante, né? Se a gente estivesse fazendo ao vivo, numa sala, enfim, onde as pessoas estão com o livro e tal. Mas, enfim, a gente está aqui para dramatizar, porque, enfim, é o que eu consigo fazer, né? Eu sou uma pessoa muito emocionada. Mas, enfim, então, assim, eu vou avançando no texto e vou tentando comentar, e apenas para vocês não ficarem perdidos, né? A edição que eu estou usando é uma edição, se eu não me engano, da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, traduzida pelo José Trindade Santos, né? Então, assim, é uma edição que tem o Eutífron, Apologia de Sócrates e o Críton. Essa edição, ela, enfim, encontra-se fácil, né? Eu disponibilizei ela no site da disciplina, né? Mas por que eu estou mencionando ela? Né? Porque ela, a cada parte, né, tem uma certa numeração, né? E só para marcar isso, né, porque, enfim, detalhes importantes, né? Geralmente nos diálogos do Platão, você sempre tem um número que fica na lateral exterior, né? Que é a paginação Stefanos, né? Que é uma paginação clássica, e que é reproduzida em quase todas as edições dos diálogos platônicos. É uma forma de você poder se referir aos diálogos sem precisar saber a página nessa edição específica que você está. Né? Então, você se refere a esses numerozinhos laterais. Mas, como a gente está aqui trabalhando com o mesmo PDF, e quem estiver trabalhando com outro texto pode consultar o PDF, eu vou tentar me referir aos trechos a partir de uma numeração dos parágrafos que tem nessa edição. Né? Que tem o número 1, 2 e 3. Então, assim, a minha ideia é comentar mais ou menos esses grupos de texto, né? E avançar, né? Enfim, como eu falei, eu acho que, assim, quando a gente está tentando investigar, né, assim, uma coisa tão, digamos assim, chata como a lógica de um autor, isso implica a gente fazer umas leituras um pouco mais detidas, né? Talvez não como eu gostaria, mas, enfim, talvez a gente consiga fazer um meio termo aqui, né? Então, assim, talvez pensar nessa leitura, né, como uma espécie de guia para ficar lendo o texto e ouvindo, enfim, cada um faz do jeito que quiser, né? Mas, enfim, enfim, como é que começa o texto? Né? O texto começa, eu acho, né, marcando uma certa alienação do Sócrates. Né? Isso é no primeiro parágrafo. Né? Vou chamar esses números de parágrafos, tá, gente? Mas ele começa marcando uma certa alienação em que o Sócrates se sente distante, né, da apresentação que os outros estão fazendo dele. Né? As pessoas estão marcando Sócrates, né, essa denúncia que fizeram dele, né, e que depois as razões da denúncia vão ser elaboradas, elas estão marcando ele como uma espécie de sofista, né? Ou seja, como alguém que sabe falar, alguém que consegue enganar os outros. Né? E o que o Sócrates admite, né, já no início, né, e que isso produz uma espécie de espanto, né, tanto que ele fala nada do que disseram é verdade, é que essa imagem seria um pouco equívoca, né, seria falseada. Porque, assim, o que o Sócrates diz é que o único sentido em que você pode dizer que ele fala bem é no sentido de que ele fala a verdade, né? Enfim, a gente vai ver o que é a natureza dessa verdade, né? Mas é importante marcar essa diferença, né? Entre alguém que fala bem no sentido retórico, né? No sentido de falar elegante, falar bonito, e alguém que fala o verdadeiro. E assim, eu marco isso porque isso é uma coisa que eu acho que é importante para toda a obra platônica, que é Sócrates vai sempre fazer questão de dizer que ele fala mal. Né? Tem um diálogo que é o Gorgias, se eu não me engano, que ele abre o diálogo falando assim, Gorgias, eu vou conversar com você, né? Gorgias é um sofista foda pra caralho, né? E o Gorgias
fala assim, gente, mas igual, às vezes eu vou conversar com você, mas eu não quero essa parada de ficar fazendo discursos longos, porque eu não sei fazer. Eu só sei fazer papo reto, né? Basicamente é isso que o Sócrates fala. Então, assim, e essa imagem, inclusive, assim, de ausência de beleza no discurso do Sócrates, ela aparece num momento que eu acho que é um dos momentos que eu mais amo da obra platônica, no Teteto, em que o Sócrates fala, né? Porque assim, o Sócrates ele tem várias relações diferentes com os interlocutores, né? Alguns ele gosta, alguns ele desgosta, alguns ele trola, enfim. E o Teteto ele gosta, né? E ele, para marcar que ele gosta, ele fala assim, bem, o Teteto ele é tão feio quanto ele, né? Porque o Sócrates tinha esse mito, né, de que ele era muito feio e tal, que é justamente também um mito para marcar, né, com o fato de que o discurso verdadeiro às vezes se esconde, né? Então, assim, o que eu acho que começa, né, e que é o ponto marcante, né, que é interessante, é que ele já discorda da maneira que retratam ele, né? Porque o Sócrates, né, de acordo com ele, né, na medida em que ele tenta parecer verdadeiro, que as pessoas vão interpretar ele como sendo falso, né? Ou seja, como sendo um sofista, né? Enquanto, né, a maneira como enxergam ele, né, justamente a imagem da qual ele quer se distanciar, porque tudo que o Platão quer fazer, né, e o Sócrates, né, como a pessoa, a figura, né, que aparece aí, como seu representante, é se diferenciar do sofista, né? Então, assim, a gente já vê no início do diálogo que há um desejo de se distanciar daquelas pessoas que falam, mas falam de uma maneira mais a seduzir do que a lidar com a verdade, né? Então, assim, o discurso do Sócrates seria verdadeiro, né? Mas ele não seria, digamos assim, bem temperado, bem harmonizado de um ponto de vista retórico, né? Enquanto o discurso dos outros, que talvez seja mais arrumado, mais bonito, mais sedutor, seria muito por conta disso longe da verdade, né? Então, assim, o Sócrates ele pede para que o discurso dele seja examinado atentamente, né? E eu acho que esse detalhe não é um detalhe irrelevante. Por quê? Porque justamente quando o discurso é sedutor, você não precisa prestar atenção nele. É quase como se ele fizesse todo o trabalho, né? Quando alguém fala bem, a gente meio que até fica de boa, né? A gente se distancia. Então, assim, eu acho que a exigência de atenção isto é chato, né? Isto que a gente vai fazer é trabalhoso, né? Quase como se ele estivesse marcando uma dificuldade, né, própria da verdade, né? Agora, isso tudo é muito curioso, né? Por quê? Porque o Platão, ele é um puta escritor, né? Então, assim, sendo um puta escritor, você fica, assim, pelo menos assim, a maneira como eu fico pensando, né, é que, assim, não é uma condenação absoluta da beleza textual, mas digamos assim, esse elogio, né, do texto difícil contra o texto fácil, é justamente uma tentativa, talvez, de marcar que o que deve articular o discurso não é a capacidade de afetar, mas a capacidade de transmitir verdade, né? Enfim, isso eu acho que é o que aparece assim nesse início, né? Que é importante marcar. O que a gente vê depois, em seguida, no parágrafo 2, né? É uma das coisas que eu gosto muito, né? Porque, enfim, e esse diálogo eu acho que ele já é total assim meio assim, pessoas malvadas, assim, maldosas, pessoas de mau gosto não diriam que isso é filosofia, né? Mas enfim, eu acho que isso é a mais pura filosofia. Mas a Apologia de Sócrates é um grande texto sobre a fofoca, de certa forma, né? Porque é o Platão contando como foi o diálogo, como foi a defesa de Sócrates, e uma defesa que, inclusive, ele aparentemente não está, né? Se bem que ele está, enfim, vou checar isso depois. Acho que ele está, sim. Acho que ele aparece de fato, mas o que importa é que isso é um relato de outra pessoa, né? Não é um relato do Sócrates sobre a fala dele. Então, assim, isso a gente já entra numa certa esfera da fofoca, né? E por que eu tô falando da fofoca? Porque a fofoca também é o que está rolando com o Sócrates, né? O que ele marca e que eu amo muito, né? Inclusive um dos personagens que aparece aí, ele vai aparecer no Menon, né? Então a gente vai reencontrar ele mais para frente. E de fato ele é um cuzão, né? Olha que curioso, né? O Ânito é um cuzão, mas tudo bem. A acusação, né? O Sócrates vai dizer que, enfim, ele está sofrendo falsas acusações
mas essa acusação ela é fundamentada em algo anterior, né? Que seriam umas espécies de fofocas e que ele vai querer se endereçar a ela antes de comentar as acusações primeiras. Aliás, as acusações atuais, né? Então, assim, a acusação mais antiga e a que o Sócrates parece ter uma imagem é uma que provém da fofoca. Ou seja, criaram uma fama para o Sócrates sem que necessariamente haja algum lastro, né? E eu acho que isso que é interessante da fofoca. A fofoca basta você falar para que ela, de certa forma, apareça, aconteça, enfim, para que ela esteja aí presente, né? A fofoca é uma merda, porque uma vez que alguém faz uma fofoca, ela gruda, mesmo que ela seja falsa, ou, né? Enfim, porque fica uma certa ambiguidade, né? Inclusive, eu acho que isso é um detalhe muito importante para falar sobre a fofoca, né? Tem uma palestra muito boa de um amigo do Zizek, que é um Mladen Dolar, que é sobre fofoca, né? Enfim, tá em inglês, já tem que procurar alguma coisa. Mladen Dolar, Gossip. Enfim, não é muito difícil de achar. Quem quiser me procura que eu digo. E ele vai dizer que ele vai comentar, né, o caráter da fofoca até na apologia, né? Mas o problema da fofoca é justamente também que ela pode ser verdadeira, né? Então assim, também não é qualquer fofoca que pega. E se a gente tenta inventar uma coisa louca, essa coisa não necessariamente vai pegar, né? Mas, enfim, então assim, o Sócrates está sendo acusado, né, de acordo com ele, pelo fato de que ele já tem uma má fama, né? E aí essa fofoca, ela é espalhada, né? Ela cola na imagem do Sócrates, né? Ela gruda. E é uma imagem do quê? A imagem de um homem que investiga fenômenos naturais, mas que também procura enganar os outros por meio de argumentos. Ou seja, essa acusação ela vai juntar dois aspectos da filosofia pré-platônica, né, que são muito relevantes. Né? Vai, por um lado, acusar o Sócrates de ser alguém que investiga a natureza, né, ou seja, alguém que pensa a filosofia como uma espécie de fisiologia, né, fisiologia no sentido de physis, mas o que implicaria ele ter uma certa descrença em Deus, né, vou comentar sobre isso. E o outro lado seria o aspecto, digamos assim, enganador dele, né, de você usar o discurso. Agora, a primeira parte dessa acusação a gente pode relacionar aos pré-socráticos, né, ou seja, aos filósofos naturalistas que procuram fazer filosofia na medida que tentam investigar a natureza das coisas, né? E por que isso levaria a esse efeito, né, de uma certa descrença em Deus, né, que Sócrates vai comentar, né? Que é o que estaria subentendido. Bem, eu imagino que isso tem a ver com o fato de que os filósofos naturalistas eles não vão estar apenas assim falando sobre como as coisas são, né? Mas eles vão estar procurando dar explicações sobre as coisas, né? E dar explicações sobre as coisas às vezes implica você gerar um discurso que é um discurso que é descrente nos deuses, mas é um discurso que tenta entender. E se você tem alguém, né, um ouvinte que está preso numa posição dogmática, que acredita de maneira irreflexiva em certas questões, às vezes a pessoa está tão fechada naquilo que ela já acha que qualquer tentativa de elaborar uma explicação sobre o mundo que foge, digamos assim, dos princípios da religião grega, né, como se isso já fosse um ato de impiedade, né? E assim, só para marcar que isso não é o caso, né, se a gente pega um dos exemplos maiores de impiedade, de acusação de impiedade na tradição filosófica grega, a gente tem o Xenofonte. Eu nunca lembro se é Xenofonte ou Xenófanes, porque um era um discípulo de Sócrates e o outro era um pré-socrático. Enfim, eu estou falando do pré-socrático. E ele é um pré-socrático que ele é muito famoso por ter feito tipo, uma piada, né? O cara é tipo um Oswald de Andrade, né, da Antiguidade Clássica, que ele vai dizer que se os cavalos, né, tivessem seus deuses, eles também se pareceriam. Se a gente perguntasse para os cavalos como é que são os deuses, os cavalos falariam de deuses que se parecem com eles, né, com os cavalos. E assim, o pessoal acusa ele de impiedade, mas na verdade assim, o que está em jogo aí é muito menos impiedade, se a gente analisa realmente a atividade do pensamento desses filósofos, né? Mas, é muito menos uma impiedade, mas uma percepção de que talvez a visão vulgar que se tem dos deuses seja ela mesma problemática, né?
Talvez ela que rebaixe os deuses, né? Um pouco isso. É quase como se esses filósofos tivessem dizendo, não é que eu sou ímpio, vocês que são. Porque vocês que estão dizendo que os deuses são baixos, vis, etc e tal, né? Inclusive, quem vai ter uma reflexão muito semelhante a isso é o Platão na República, né? Quando ele vai dizer que o problema dos poemas homéricos, né, é que às vezes eles diminuem os deuses, e os deuses são fodas, então eles não podem ser uns cuzões, né? Mas, então assim, você tem essa acusação, né, que vai associar o Sócrates à impiedade por ele ser um fisiólogo, digamos assim, né? Se ele fosse um fisiólogo, né, que ele diz que ele não é, né? Mas isso também tem a ver com, se eu não me engano, eu acho que é o Anaxágoras, mas o Anaxágoras foi um filósofo também, pré-socrático, né? Era um filósofo que não era natural de Atenas. Sim, é isso mesmo. Ele era um desses filósofos, né, naturalistas, não era natural de Atenas, mas ele morava em Atenas e ele era protegido do Péricles, né, que era o grande líder ateniense. Né? Péricles, para quem quer dimensionar um pouco a coisa, eu sinto que o Péricles ele é tipo o Lula dos atenienses. E quando eu digo Lula, talvez isso conte tanto para os lados positivos ou para o lado negativo, né? Ou seja, para quem ama e para quem odeia. Mas, assim, é uma figura polarizadora o Péricles, né? Enfim. Então, assim, o Anaxágoras ele era protegido do Péricles, mas como ele não era ateniense, ele foi acusado de algo semelhante e foi expulso de Atenas, né? Assim, é preciso lembrar, né? A gente tem toda essa ideia de que os atenienses eram uma certa democracia e tal, mas não é verdade, né? Assim, aquilo dali era uma aristocracia forte, né? Você tinha ali donos de terra que eram poderosíssimos e os caras eram muito escrotos com estrangeiros. Né? Então, assim, o Anaxágoras ele não era ateniense, então ele teve que vazar. O Sócrates, ele era ateniense. Né? Então, assim, acho que a gente pode até pensar isso, né? Que, assim, que ele insistia justamente porque ele era ateniense. Né? Ou seja, ele sentia que podia, né? Mas assim, então assim, o Sócrates ele vai receber esses dois tipos de denúncia, né? Mas assim, como uma boa fofoca, e isso é outro ponto que vale comentar, né? Fofoca nunca tem um autor, né? O Sócrates ele vai mencionar o Aristófanes que fez a peça As Nuvens, né? As Nuvens é uma comédia que zoa com Sócrates, que fala que ele está com a cabeça nas nuvens, né? Que é uma imagem clássica dos filósofos, né? Inclusive a gente tem o Tales de Mileto, uma das principais anedotas dele a anedota em que ele está andando, olhando para o céu, né? Porque o Tales também, né, adivinhava os eclipses, e aí ele cai no buraco e uma escrava traça zoa ele, né? Isso é uma das imagens clássicas da história da filosofia, né? E assim, só um detalhe sobre a fofoca, mas eu acho que a fofoca é algo muito filosófico justamente porque ela consegue sintetizar de modo muito forte e consistente uma imagem que transmite também um certo pensamento, uma certa imagem de mundo. Né? Mas, enfim, isso é um outro assunto, né? Um assunto que eu gosto muito, mas fica para outro momento. Né? O fato é que o Sócrates ele era alvo de fofoca, né? Mas fora o Aristófanes, que de fato fez essa peça, a maior parte de quem estava espalhando esses boatos estava nas sombras. Né? Então, assim, é muito ruim isso. Né? O Sócrates ele tem uma imagem, uma má fama, e como é que ele vai combater essa má fama? Né? Esse é o problema da fofoca. A fofoca se descola, circula, ela não tem dono. Né? Tanto que, assim, eu tenho a impressão que ele fala, né, que ele seria obrigado a combater sombras, né? Mas a impressão que eu tenho é que se ele resolve trazer isso diante do tribunal, é porque o tribunal também já é uma instância de outra ordem, é uma instância jurídica, né? E é uma instância onde ele poderia tratar de maneira oficial das acusações dele, algo que ele talvez não conseguiria fazer na vida cotidiana, né? Então, assim, talvez pelo fato de que a fofoca transcende o diálogo direto, né? Não é alguém falando algo para alguém diretamente, Sócrates, enfim, ele se aproveita do tribunal para abordar isso, né? E como ele acredita que as acusações que estão sendo realizadas contra ele no tribunal são fundadas nessas fofocas, ele vai preferir se direcionar a elas primeiro, né?
Então, assim, como é que se dá essa calúnia, né? Bem, essa calúnia tem duas partes, né? E essas partes são elaboradas no parágrafo 3, né? E no parágrafo 4. No parágrafo 3, ele vai responder ao fato dele ser um filósofo naturalista, né? Alguém que está, né, sempre com a cabeça ou nos ares ou embaixo da terra. E essa acusação ela é recusada porque Sócrates não se reconhece como um conhecedor desse tema. Inclusive, ele vai dizer que, bem, pode falar com qualquer um que vocês vão ver que eu não sei falar dessas coisas. E, de fato, se você olha os diálogos do Platão, né, você tem algumas aparições do caráter da filosofia naturalista, né, mas ou são diálogos em que o Platão assim, já abandonou Sócrates, né, no sentido de que assim, já está muito a fundo nas suas questões, ou são diálogos em que o Sócrates marca uma distância. Né? Se eu não me engano, ele fala no Fédon sobre como ele tinha comprado um livro do Anaxágoras, porque em tese era um livro que falaria sobre o bem ou sobre a inteligência. E aí quando o Sócrates vê, o cara tá falando de partículas, de coisas que não tem nada a ver com o que interessa a ele, porque o Sócrates está cagando para questões de filosofia natural. Né? Então, assim, primeiro o Sócrates ele recusa essa calúnia, né, com base tanto num desconhecimento, como também numa espécie de desinteresse. Né? Ele não tem nada a ver com isso. E a outra calúnia, né, que ele vai marcar é uma calúnia de ser sofista, né? Isso aí está no parágrafo 4. O Sócrates, ele deixa bem claro, né? Ele não tem nenhum problema que haja alguém que eduque homens sobre a virtude em troca de dinheiro, né? E assim, isso inclusive é o tema do Mênon, né? O Mênon é um diálogo que começa com Sócrates falando, com Sócrates e o Mênon perguntando: será que dá para ensinar a virtude, né? A questão do Sócrates é que o Sócrates é muito descrente que é possível ensinar a virtude. Aí sim as pessoas são golpistas, né? Mas assim, mesmo assim, ele vai dizer, bem, isso ele não acha isso ruim, né? Isso, inclusive, parece ser o caso dos sofistas, né? E os sofistas mudaram a vida de muita gente, né? E, assim, de fato, a sofística é uma coisa bem interessante, né? Assim, enquanto fenômeno histórico, né? Se a gente sai um pouco das noias do Platão, porque a sofística... Assim, tem duas coisas que eu queria comentar sobre a sofística que eu acho que são interessantes e vale a pena, né? A primeira é que os sofistas... a segunda coisa que eu vou falar é passar pano para os sofistas, né? Mas, enfim... a primeira coisa, e eu acho que, enfim, que vale a pena marcar, é que os sofistas eles estariam em tese, né, universalizando o saber, né, retirando o saber de uma esfera em que ele é apenas para aristocracias, para quem está no poder, enfim. Claro que ainda é pago, né, é uma questão de ser pago, mas a ideia de uma educação que seja para qualquer um, ela é mais próxima quando a barreira é dinheiro do que quando você nasce na família certa, né? Claro que ainda continuam barreiras, né? Isso na verdade é uma questão, mas os sofistas são reconhecidos, né, por várias pessoas no campo de quem estuda o desenvolvimento das instituições educacionais, né? A sofística tem um papel importante e tem um papel importante também nas suas contribuições sobre o que é a linguagem, né? O que é a retórica, né? Enfim, o que é a gramática. Eles realmente foram estudiosos, né, que avançaram nesse campo. Agora, outra coisa que eu queria comentar, né, para passar pano para os sofistas, é que os sofistas eles chegam em Atenas no momento em que, bem, o mundo grego, né, se vocês forem que nem eu, né, eu sou uma pessoa extremamente mocoronga e eu tenho uma dificuldade muito grande de imaginar coisas e eu só fui entender realmente como funciona o mapa da Grécia, né, do mundo helênico, quando eu passei mais de 100 horas jogando o enfim, né, deveria falar essas coisas, né? Mas quando eu passei mais de 100 horas jogando aquele jogo Assassin's Creed Odyssey, que é justamente durante a guerra do Peloponeso, e aí eu ficava vendo a porra da mapa da Grécia o tempo inteiro, aí eu tinha uma ideia do que era a Grécia, né? Mas o que é interessante é que, bem, a Grécia era composta, né, de algumas regiões, né, o mundo grego, né? Você tinha a região de Esparta, Arcádia, Eubóia, você tinha, enfim, não vou lembrar de tudo, você tinha a região de Atenas, e você tinha várias ilhas, né? Mas a questão é que os sofistas, eles são uma galera que migra
para Atenas, então eles não são atenienses, num período em que começa a ficar mais perigoso as regiões perto do Império Persa, né? Então, assim, ainda que a Guerra dos Persas tenha fracassado, né, essas regiões ficam esquisitas e a galera migra para Atenas, né? Então, assim, e Atenas, o pessoal era muito xenófobo em Atenas, né? Assim, a ideia de democracia ali era complicada. E uma coisa é que, assim, se você é um estrangeiro, você faz filosofia, você é um estrangeiro numa terra que é extremamente xenófoba, você tem que tomar cuidado sobre como é que você vai filosofar, né? Ainda mais que a galera expulsou, já tinha expulsado o Anaxágoras, né? Então, assim, tem um filósofo que eu gosto muito, né, que é o Kojin Karatani, né, que é um marxista japonês. Ele tem um livro que, infelizmente, só tem traduzido para inglês, né, que é o Isonomia, em que ele faz uma defesa dos sofistas, que eu acho uma defesa muito válida, né, que ele vai dizer, bem, sofistas eram filósofos, né, só que como eles estão numa cidade cheia de problemas, né, e eles se autocensuravam e ficavam se restringindo em questões retóricas para não ficarem em maus lençóis, né? Mas, enfim, voltando para o Sócrates, né? O Sócrates até comenta, né, que talvez assim essa coisa de ensinar virtude, né, com a linguagem, seduzir, seja algo dos sofistas, mas ele mesmo é descrente com isso, né? E ele também não pega o dinheiro de ninguém, né? Então, e é até engraçado que o Sócrates fala isso, né? Eu gosto muito desse trecho, né? Que ele fala que se ele tivesse o conhecimento da virtude, ele ficaria pavoneando, né? Ele fala, né? Eu próprio me enfeitaria e pavonearia se soubesse tais coisas, mas não sei, atenienses. Então, assim, o que eu acho, inclusive, que ele está dizendo é, bem, olha os sofistas, né? Eles ficam pavoneando aí, brother. Então, olha eu sou fodido, né? Eu ando descalço por Atenas e tal, né? Enfim. Mas então, se o Sócrates ele não é nem naturalista e nem é um sofista, por que diabos, né? Por que diabos estão enchendo o saco dele, né? Bem, e é isso que ele vai elaborar no parágrafo 5, né? Ele vai tentar avaliar as razões dele ser caluniado, né? E Sócrates, ainda que ele não possa ser culpado de nada disso, né? Ele acha que ele é alvo dessas fofocas por saber a única coisa que ele sabe, né? Ou seja, a única coisa que o Sócrates sabe é o quê? Que ele é ignorante, né? Então, assim, ele se abstém de qualquer outro tipo de sabedoria que os outros lhe atribuem e a única que ele aceita é essa, né? Então, assim, isso é importante. Por quê? Porque é quase como se Sócrates estivesse falando, né? As pessoas não gostam de mim porque elas ficam putas. Porque eu sou a pessoa que mostra para os outros que ninguém sabe de porra nenhuma, né? Assim, claro, e a gente vê isso nos diálogos. O Sócrates tem momentos que ele parece até gozar com isso, né? Tudo bem, ele é humano, né? Assim, não vamos também achar que ele tem que ser um santo, né? Enfim, ele morreu sem escrever nada e morreu assassinado pelo governo, mas ele não é Jesus, né? Enfim, então Sócrates também tem seus momentos humanos, né? E para provar isso, ele vai contar sobre, né, o famoso a famigerada visita ao oráculo de Delfos, né? Ele vai falar que um amigo dele foi, né, que é o Querofonte. O Querofonte perguntou se havia alguém mais sábio que o Sócrates, ao que a Pítia, né? A Pítia era, digamos assim, a pessoa, a mulher, né, que é quem recebe os oráculos e tal do Delfos, que no caso é do deus Apolos, né? Então é um oráculo que vem de Apolo. E uma coisa interessante sobre a Pítia, né, é que elas ficam sempre altamente intoxicadas, né? Boa parte do tempo. Elas não estão assim presentes de maneira consciente, né? Mas enfim, a Pítia ela teria dito que ninguém era mais sábio que o Sócrates, né? E aqui, claro, né, bem, isso é interessante, né? Porque o saber de Sócrates ele é apresentado na forma de um enigma. Isso tem tudo a ver também com a maneira como o discurso funcionava, né, e circulava nesses campos místicos, né? As coisas nunca são expressas diretamente, né? Não se diz no que ele seria sábio, né? Mas apenas se diria que ele seria o mais sábio de todo. E é isso que vai dar a partida para a questão da especificidade da sabedoria de Sócrates, né? Ou seja, esse mistério, o fato de que ele não consegue acreditar nisso, é que vai justamente botar ele nessa posição de sábio, né? Porque apenas
digamos assim, tentando entender por que ele é o mais sábio, que ele acaba virando o mais sábio. E ele vira o mais sábio porque ele vê que ele é o único que sabe que não sabe, né? Agora, um detalhe curioso, né, e que eu acho que é bom marcar, né, que tem a ver com toda a dinâmica das fofocas, é que a pessoa que contou para ele isso é o Querofonte, e o Querofonte está morto, né? Ele até fala, né? O Querofonte não pode confirmar, a gente pode apenas saber desses detalhes indiretamente a partir do irmão do Querofonte que está ali, né? Então, assim, o Sócrates ele tenta se defender de uma fofoca com uma outra fofoca, né? É demais, né? A filosofia é só fofoca. Para quem é como eu que gosta de fofoca, isso é um prato cheio, né? E bem, o que vai então acontecer em seguida, né? Bem, o parágrafo 6 eu acho que é um dos parágrafos mais importantes dessa apologia, né? Porque é onde ele vai examinar justamente em que sentido ele pode ser o mais sábio, né? Porque assim, é importante falar que não se pode, digamos assim, né? Até porque justamente pelo fato de que Sócrates acredita em Deus, não se pode ir contra o enigma e a mensagem da Pitya, né? E por quê? Porque é uma mensagem vinda de Deus, né? Vinda de Apolo, né? Então, assim, não se trata de simplesmente afirmar ou negar, mas de entender que a verdade, aliás, mas entender a verdade que cabe em cada parte do discurso, né? Isso é algo que eu acho que é bem importante para a gente pensar o socratismo em geral, porque uma coisa que a gente vê o tempo inteiro nos diálogos platônicos, e que eu acho que tem muito a ver com essa gramática, esse modo de pensar socrático, que é nunca dizer que uma coisa é verdadeira ou falsa, isso é falso, isso é verdadeiro. A questão é muito mais entender as chaves interpretativas que permitem extrair a verdade de algo, né? Então, assim, a verdade de algo pode ser, por exemplo, o fato que a maneira como a pessoa diz algo, a pessoa está revelando a inveja dela, né? Só para um exemplo meu coronga, né? Mas enfim, só para dizer que o que está em jogo na filosofia socrática, né, é interpretar, entender onde se encontra a verdade naquela frase e não simplesmente dizer se as coisas são verdadeiras ou falsas, porque justamente se você faz isso, você poderia com todo direito se perguntar com que critério você faz isso, né? Enfim, isso aí é uma coisa que a gente vai ver quando a gente analisar o Carmes, né? Mas enfim, então assim, o Sócrates ele vai tentar então interpretar isso. E marcando o caráter social da filosofia, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante, sempre marcar quando a gente pensa na filosofia platônica, né? Essa investigação não se deu apenas na sua cabeça, né? Na verdade, eu diria até, né, para me adiantar um pouco, que filosofar para Platão é sair da sua cabeça, né? Então, o fato de que ele não entendia o fez procurar pessoas que ele acreditava que, em tese, seriam sábias, né? Então, ele começa a avaliação com pessoas da política, né, com estadistas, na medida que procurava, mas na medida que procurava elas, ele percebia que elas mesmas, mesmo que se achassem sábias, elas não eram de fato, né? E diante dessa percepção, né, ou seja, só que está conversando com a pessoa ali, né, tá vendo que a pessoa acha que é sábia, tá vendo que ela não é, ou seja, coisa super corriqueira, né? Alguém tá falando alguma coisa, a pessoa acha que tá arrasando, tá falando merda pra caralho. Bem, o Sócrates era meio mala, né? Ele falava e tipo assim, pô, fulano, mas será? Isso aí tá meio errado, né? Porque, sei lá, blá, 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 blá. Então, assim, o Sócrates ele tentava conversar com elas, mas aparentemente sem nenhuma intenção malévola, né? Mas estes, em vez de entender a situação, né, entender que o Sócrates estava só querendo, enfim, situar, né? Elas começavam a ficar com raiva dele, né? Então, assim, e é até óbvio entender por que as pessoas ficaram com raiva de Sócrates, né? Porque ninguém quer uma pessoa falando que você está errado, né? E isso é o desafio ético do platonismo, né? Na verdade. Um dos maiores desafios da filosofia platônica, eu acho, é você entender que ser refutado é algo natural. E isso é uma merda, né? Isso é muito difícil. Então, assim, qual é o efeito disso, né? Já que isso é difícil, né? É que Sócrates vai ficar com uma reputação como uma pessoa insuportável. E o que a gente faz com uma pessoa que a gente detesta? A gente fala mal dela. Pronto. As fofocas, elas aparecem, né, nesse gesto dele, né, como consequência desse gesto dele, de compartilhar sua ignorância com pessoas que se apoiavam no comporto de serem supostos sabedores,
né? Então, assim, aqui a gente tem uma dupla oposição, né? De um lado, a gente tem aqueles que se acham sábios sobre um saber que não possuem de fato, né? Ou seja, eles estão duplamente sem saber. Primeiro, no campo específico em que eles supostamente saberiam algo, e depois em relação aos seus próprios conhecimentos, né? Ou seja, eles não sabem a coisa do campo e depois eles também não sabem que eles não sabem que eles não sabem. Ficou meio confuso, né? E o Sócrates, que é o outro lado dessa dupla posição. O Sócrates ele não possui nenhum saber, mas ele sabe disso, né? Ou seja, ele está duplamente no campo do saber. Primeiro que ele sabe os limites do que ele sabe, né? Ou seja, ele diz, eu não sei isso. Então, assim, isso é uma forma de saber também, né? E segundo que ele também sabe que ele é ignorante. Então, assim, ele também sabe sobre como ele mesmo é, né? Então, assim, é interessante porque aí a gente vê um pouco, assim, a imagem que deve se aspirar no socratismo, né? Que é reconhecer a sua ignorância, né? E apesar dessas investigações, né, estarem deixando Sócrates numa situação cada vez mais complicada, né? Enfim, mais delicada, ele se sente compelido a continuar tentando entender essa mensagem, né? Até porque é uma mensagem de Apolo, né? Uma mensagem de Deus. Isso deve ser muito marcado, né? Porque assim, às vezes a gente fala, né, de pensamento antigo e tal, como se a galera fosse contemporânea, né? Todo mundo é moderno, mas não. Só que ele tá que nem um doido, né? Assim, eu falo dessa maneira caricatural porque eu acho que é importante às vezes, né? Repassar essas imagens, né? Ele estava se fudendo, ele estava fazendo as pessoas odiarem ele, mas é porque justamente ele estava seguindo um Deus, né? Então, assim, seguindo nesse processo, né, que ele foi reparando, né, que quanto maior a reputação da pessoa, menor era a sabedoria, né? E parecia que o inverso era o caso, né? Ou seja, quanto mais baixa a pessoa estava, mais ela parecia ter uma noção da situação dela. E assim, continuando essa investigação, ele levou ela para diante, né? Enfim, isso aí já é no parágrafo 7, né? Que ele vai comentar isso, né? Que ele foi dos políticos para os poetas. E quem são os poetas? Os poetas são quem fala, né? Quem maneja o discurso, quem consegue produzir um bom discurso. Né? E o Sócrates até diz, né, que esses poetas com quem ele falou, eles tinham boas obras. Mas o que é interessante é que quando Sócrates repete essa investigação com eles, ele repara algo bem interessante, né, que é um hiato entre a capacidade de realizar algo bem, e é no discurso que as pessoas realizam algo bem, e a capacidade de falar sobre esse algo que você fez. Né? Eu acho que isso é sensacional, né? Porque o Sócrates ele meio que separa, né? Não é porque eu sei fazer alguma coisa que eu consigo falar sobre essa coisa, né? Então, assim, ainda que o efeito, né? Ou seja, ainda que as pessoas comecem a odiar o Sócrates, como no caso da conversa com os estadistas, no caso dos poetas, a gente tem um problema ainda maior, né? Pois, assim, ele percebe que né, saber algo, saber falar sobre algo, aliás, ele fala que saber sobre algo e saber falar sobre algo é algo diferente, né? Então, assim, isso contradiz boa parte das imagens vulgares que se tem do que significa dominar um campo, né? Ou seja, a imagem que a gente vê até hoje, né? Que entender algo é conseguir explicar essa coisa. O que a gente vê, só que você dizer justamente o contrário, né? Saber algo não tem nada a ver com você conseguir fazer a coisa, né? Ou seja, a gente poderia até dizer o inverso, né? Então, saber explicar também não significa que você sabe fazer. E aqui a gente vê aquele ditado maravilhoso, né? Quem sabe faz, quem não faz, como é? Quem sabe faz e quem não sabe ensina. É maravilhoso isso, porque parece que o hiato socrático está nesse ditado, né? E ele, enfim, no próximo parágrafo, né, no parágrafo 8, ele continua essa investigação, mas agora diante dos artesãos, né? E o Sócrates parece ver como única alternativa a ter um saber prático, né? Mas não ser capaz de mencioná-lo. Ou seja, a única alternativa que a gente tem diante dessa situação, né, que a gente percebe, né, que saber algo não é saber fazer, que saber fazer a coisa não é saber a coisa. Ele vai dizer que, bem, a única coisa que sobra para a gente, né, é aceitar que que a gente não tem essa sabedoria, né? Que a gente pode até saber fazer algo, mas não significa que a gente entende essa coisa, né?
Então, assim, isso não implica que a gente não saberia fazer as coisas, né? Isso é o que ele está falando ali no parágrafo 8, né? Perdão, gente, acho que eu me enrolei, né? Mas, enfim, isso não parece dizer, né, que as pessoas não sabem fazer as coisas, é porque ele fala, né, pô, tem uma galera que faz coisas boas e tal. A questão é muito mais que a gente deve aceitar a nossa ignorância de, do que a gente sabe, né? Então, assim, trata-se de ser capaz de efetivamente de medir seus limites, mesmo que você consiga fazer alguma coisa, né? E assim, e aqui nesse ponto, a gente consegue entender como o que o Sócrates faz é muito mais do que uma certa encheção de saco, né? Embora esse também seja o caso, né? É o que ele vai falar no parágrafo 9, né? É a própria missão que ele tem, né? O Sócrates ele procura então meio que torcer, né, a impressão que se tem dele, né, como alguém que é sábio ao refutar as coisas que se discute, e ele diz que trata-se antes de uma sabedoria do próprio Deus que aponta para a extensão do não saber na sabedoria humana, né? Então assim, não é que ele sabe, né? Não é que ele tem essa fama de sábio e tal. É muito mais uma questão de que o fato de que ele não sabe revela algo sobre a própria natureza do saber, né? Então, assim, quem é sábio é o Apolo. E por que ele é sábio? Porque ele é a porra de um deus, né? E o Sócrates não. O Sócrates ele é sábio apenas na medida em que ele sabe seus limites. Ou seja, que o que ele sabe não tem valor, né? Então, assim, em certa medida dá para saber que a sua sabedoria, né, a sabedoria de Sócrates, também pode ser entendida pelo próprio ato de conseguir interpretar corretamente o oráculo de Delfos, né? Então, assim, ele prova performativamente, né, nessa investigação que ele é sábio, justamente porque ele entendeu que ele não é sábio, né? Ou seja, porque ele reconheceu que a única sabedoria que sobra aos humanos é reconhecerem seus limites, né? E ao entender que o que é marcado ali é o simples saber que não se sabe, Sócrates conseguiria entender que o saber não é algo que se possui. Isso é fundamental, né? Não é um conjunto de predicados, conceitos, ideias que você tem na sua mente. Isso não é saber, né? Saber não é você, sei lá, saber o ano que aconteceu a queda do Império Romano, né? Claro que eu dei um nível, uma coisa muito mocoronga, né? Se eu quisesse falar uma coisa mais específica, eu diria assim, saber não é você ter noção do que é um juízo sintético a priori, né? Saber, na verdade, né, é muito mais uma espécie de atividade, né, que é dificultada na medida em que você já supõe estar pronto na hora que você dá partida. Então, assim, saber é uma prática, é uma atividade, e é uma atividade que você consegue realizar na medida em que você vai se reconhecendo como alguém que não sabe, né? É como se instalar na posição de ignorante fosse o que permitisse tornar o saber como uma ação, como uma prática, né? Então, assim, a gente vê aqui que o saber ele é uma espécie de exercício, né? Que você precisa se exercitar, e se exercitar é assumir a sua própria ignorância, né? É quase como se fosse uma coisa voluntária, né? Quem fala muito disso é um historiador da filosofia antiga que eu gosto muito, que é o Pierre Hadot, né? Pierre Hadot, ele escreve ali na metade do século XX, ele era amigo do Foucault, né? O Foucault conseguiu um emprego para ele no Collège de France, e ele vai ter um catatal que se chama O que é Filosofia Antiga, que ele basicamente vai elaborar a ideia de que a filosofia são exercícios espirituais, ou seja, são práticas, atividades que são exercícios que a gente faz, como, por exemplo, repetir para nós mesmos que nós somos ignorantes, né? Então, assim, o que a gente vê também aí, né, nesse parágrafo 9 é que no esforço de tentar ser fiel ao dito divino de Apolo, né, que Sócrates vai persistir em sua ação, né, a despeito disso deixar ele numa posição socialmente desconfortável. Mas por que esse dito divino mantém a sua força, né? Bem, isso não é explicado ou elaborado no próprio texto, né? Enfim. Mas eu acho que tem aí algo, né, independente do caráter religioso, uma aposta na força do que está fora de nós. E que só pode ser entendido uma vez que isso foi articulado. Ou seja, existe uma aposta que eu acho que circula no pensamento platônico, que tem a ver com aquilo que eu falei, né, que é a ideia de que não se trata de dizer se algo é verdadeiro ou falso, mas entender a verdade daquilo. Mas é quase como se houvesse uma espécie de generosidade
no pensamento platônico que procurasse sempre entender, mas como é que isso que você diz pode ser verdade, né? Então, assim, é uma espécie de aposta mesmo, né, em algo fora de nós, né? E o que é mais fora de nós do que a mensagem de um Deus, né? Então, assim, é por isso que não vai ser apenas o oráculo Delfo que vai ser assumido pelo Sócrates radicalmente, né? Mas qualquer opinião que lhe é externa e que em alguma medida é afirmada e assumida, né? E a verdade pode ser encontrada em qualquer lugar, desde que analisada, desde que seja levada a sério, desde que as suas consequências sejam expostas. Então, assim, se o oráculo mantém alguma força e alguma centralidade, é que, sob análise, sua verdade se mostra como a própria missão que Sócrates realizou para entender o mistério do oráculo, né? Ou seja, o fato de que a sua verdade se revela apenas na prática de Sócrates, né, apenas na medida em que ele vai duvidando de si mesmo, é que confere realidade para o discurso, né? O discurso ele precisa ser realizado, né? Ele se mostra verdadeiro pelos efeitos que ele gera no Sócrates. Mas uma realidade, né, que justamente por estar lastreada na prática, jamais poderia ser efetivamente expressa ou ser inteligível no discurso de modo absolutamente acabado, também performando os dilemas futuros que vão assombrar o socratismo. Ou seja, o que está em jogo aí é a ideia de que o pensamento não é algo que se tem, que se possui, mas algo que se faz, e que se faz na medida em que a gente leva a sério o que está diante de nós, né? Assim, talvez seja um pouco exagero, né? Mas eu acho que isso é muito parecido com as descrições que o Platão vai fazer sobre o amor no banquete, né? A partir da fala da Diotima, né, que é quem teria ensinado para o Sócrates o que é o amor, né? O Sócrates fala que ele aprendeu tudo sobre o amor com a Diotima. A Diotima praticamente vai descrever o amor como um gesto de atenção, de prestar atenção nas coisas, de levar a sério, né? Eu acho que é justamente isso que o Sócrates está fazendo, né? E, enfim, e aqui a gente começa a voltar, então, né, sobretudo no parágrafo 10, para a acusação. A gente começa a entender melhor a acusação, né? E a gente pode começar a mencionar essa acusação para fechar aqui, né, o encontro de hoje, né? Porque no parágrafo 10, ele vai nomear a acusação, né? O problema, né, seria que inúmeros jovens se sentiriam inspirados pelo proceder socrático, né? Eles ouvem ele e começam a repetir o Sócrates, ou seja, um bando de pela-saco do Sócrates, né? E esse mesmo tipo de exame, essas pessoas que são discípulos de Sócrates, né, de encher o saco, elas vão fazer com outras pessoas, né? E vão deixar outras pessoas irritadas. E como essas pessoas estão apenas imitando Sócrates, vai todo mundo apontar para o Sócrates, né? Mas também, isso que é o difícil, e que eu acho que o Sócrates bem, é por isso que vocês não conseguem me acusar, né? É que ninguém consegue dizer exatamente o que o Sócrates fez, né? Em que medida ele é responsável por algo. Já que, assim, o Sócrates, ele não ensina nada para ninguém, né? E conseguir apontar diretamente o que o Sócrates faz, para você fazer isso, você tem que, de certa forma, até entender o que o Sócrates está fazendo. Você tem que, então, entender o que é a ignorância. Então, a única coisa que sobra nesse momento é você fazer calúnia, né? É você atribuir uma coisa a ele que você atribuiu a outro filósofo, né? Ou seja, é de que o Sócrates está preocupado apenas com o céu e a terra e que o Sócrates é ímpio, né? Mas por conta disso, então, esse efeito de contaminação do jovem, né? A acusação é de corrupção, e por ter também, né, enchido o saco dos políticos, poetas e oradores, né, artesãos, o Sócrates ele vai acabar ficando meio ilhado, né, sem apoio na polis, o que faz com que as mentiras ganhem ainda mais força até que alguém faça uma acusação formal, né? E quem faz essa acusação formal, como a gente vê no parágrafo ontem, no parágrafo 11, é o Meleto, né? Sócrates é culpado, né, por corromper os jovens e por ser ímpio, procurando se abrir a novas divindades, né? Enfim, e isso é interessante, né? Essa questão da impiedade do Sócrates, né? Por quê? Por que ela é interessante? Porque uma coisa que Sócrates vai falar, né, e ele fala isso no parágrafo 12, né? O parágrafo 12, na verdade, acho que acaba sendo uma elaboração disso, né? É que o Sócrates ele vai tentar analisar, marcar o absurdo dessa acusação, né? Então, assim, ele vai primeiro marcar isso, né, da posição do Meleto, ao mostrar
o que se seguiria da ideia de que apenas Sócrates corrompe os jovens? Primeiro ele vai fazer assim, gente, olha, é absurdo vocês dizerem que eu corrompo os jovens. E aqui a gente já vê um pouquinho do procedimento socrático, né? Porque o que ele está fazendo? Ele está levando a sério a ideia do Meleto. E levar a sério a ideia do Meleto é fazer o seguinte, bem, se eu corrompo os jovens, então vocês estão dizendo que, de alguma forma, o mundo que se segue a partir dessa ideia é um mundo em que apenas eu corrompo os jovens. Que todo mundo é bom para os jovens, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo ajuda os jovens. Apenas o Sócrates corrompe. E é por isso que ele vai ser selecionado e acusado, né? Então, assim, esse mundo não parece um mundo que combina com a experiência que a gente tem dele, né? Ou seja, se esbarra em outras ideias que se tem sobre o mundo. Então, assim, ele faz essa análise para mostrar que não pode estar aí a verdade da frase do Meleto, né? A posição do Meleto, então, ela assinala uma pouca preocupação com o problema, né? Um descolamento, porque, de fato, se a questão é corrupção, ele teria que acusar todo mundo, que não é o caso, né? Inclusive, então, o Meleto ele sequer consegue dizer qual é o contorno exato da situação, né? Mas o que a gente vê, então, no parágrafo 13, é uma outra coisa ainda, que é um outro absurdo da posição do Meleto, que é que, bem, o Sócrates corromper, né, é você, de alguma forma, transmitir um mal, né? E o Sócrates acha que é um absurdo ele ser capaz de transmitir um mal voluntariamente, né? Porque se ele fizesse um mal a um companheiro voluntariamente, ele estaria se abrindo para sofrer um mal dessa pessoa, né? Então, assim, se ele faz qualquer mal, ele está fazendo de maneira involuntária. Porque ninguém deseja fazer o mal, porque fazer o mal implica você se abrir a sofrer o mal. Então, assim, não existia psicanálise, né, em Atenas nesse momento, né? Mas a questão é que o mal só pode ser involuntário. E se o mal for feito de maneira involuntária, né, o Meleto deveria falar com ele antes como um amigo, né? Enfim, essa coisa é meio esquisita, né? Mas a ideia do Sócrates é: Meleto, se você realmente se preocupasse com isso, você deveria ter falado comigo e não deixado a situação chegar nesse ponto, né? Você deveria ter me ensinado. Ou seja, você deveria ter tido uma espécie de responsabilidade social, né? Então, assim, se não houve, é porque o Meleto não se importa, né? Mais uma vez, né? E o Sócrates, então, ele por fim, né, a gente pode marca esses outros dois parágrafos, né, que é o 14 e o 15, para a gente fechar o encontro de hoje, né? Que ele vai retomar a acusação de Meleto, mas a acusação sobre a impiedade, né? Porque o Sócrates ele vai pedir para o Meleto especificar em que sentido o Sócrates não acreditaria nos deuses e introduziria novos deuses, né? Porque, veja, essa é a acusação do Meleto, né? Não apenas que o Sócrates não acredita nos deuses, mas é que o Sócrates não acredita nos deuses da polis, de Atenas, e introduz novos deuses, né? E o Sócrates diz assim, como? Né? E assim, Sócrates pergunta, né? Em que sentido? E Meleto diz, bem, Sócrates, você não acredita em nenhum deus, né? Você é um naturalista, né? Você é um filósofo naturalista, você reduz os deuses a fenômenos naturais. Bem, de novo, a gente vê, né, a falta de atenção do Meleto com qualquer merda, né? Porque assim, Sócrates não é um filósofo naturalista. E isso mostra também que o Meleto não prestou atenção em porra nenhuma que o Sócrates está falando, né? E o Sócrates afirma, né, que essa posição é do Anaxágoras, justamente aquele que tinha sido expulso de Atenas, né? E que seria ridículo assumir o Sócrates dissesse que eram as posições dele, né? Sobretudo porque você pode ir em qualquer livro e ver que tá lá, é o Anaxágoras, né? Então, assim, ainda mais, isso é importante marcar, que o Sócrates o tempo inteiro está marcando que ele age como ele age porque ele está seguindo um deus, né, que é o deus Apolo, né? Então, assim, haveria um problema, né? Porque como é que ele pode introduzir novos deuses, o Sócrates, né, se ele não acredita em Deus nenhum? Né? Que deuses novos são esses? Né? Tem uma certa contradição. E para expor, então, o absurdo dessa contradição, a gente vê no parágrafo 15, né? Aí foi mal. A gente vê no parágrafo 15, né, uma espécie de exame, né, uma examinação, onde o Sócrates pergunta se seria possível acreditar em coisas relativas a divindades se não se acreditasse
ele nas divindades. Ou seja, se o Sócrates não acredita em deuses, teria como ele falar sobre divindades? Né? Teria como ele introduzir algum tipo de divindade? Né? O Meleto concorda com isso. Né? Mas esse assentimento, o Sócrates marca, ele expõe a fraqueza da acusação, que não faz sentido. Né? Porque isso obrigaria o Sócrates, ao mesmo tempo, a acreditar em divindades e não acreditar. E, de novo, isso só marca como o Meleto não tem argumentos reais contra Sócrates e acaba juntando uma série de ideias que simplesmente não se harmonizam. Né? Mas, antes de terminar, eu gostaria só de fazer um comentário, né? Enfim, aí, no próximo encontro a gente termina, né, o diálogo, mas a impressão que eu tenho aí é que tem um certo equívoco sobre o que significa acatar aos deuses. Né? Eu fico me perguntando se o problema do Sócrates é que ele não acredita demais nos deuses. Né? Sócrates é ímpio porque ele não apenas acredita nos deuses, tipo assim, né, com distância, mas ele acredita nos deuses a ponto de mudar a sua vida, né? Porque é isso que o Sócrates faz. Ele muda a sua vida. Então, o problema do Sócrates é talvez que ele acata demais, né? Que ele efetivamente segue os deuses, né? Que ele leve a sério eles a ponto de afirmá-los e de ser fiel a eles, como ele é, na medida em que ele é fiel ao oráculo de Apolo, que diz que Sócrates é o homem mais sábio, justamente porque ele não sabe de nada. Né? Então, assim, o estranho é que talvez seja possível dizer, contra a acusação de Meleto, que Sócrates não é acusado por não acreditar nos deuses, mas por acreditar demais. Bem, gente, vamos parar por aqui, né? Enfim, acho que já foi até bastante, né? E no próximo encontro, eu vou comentar, né, no próximo vídeo, né, na próxima aula, a gente termina de comentar a apologia, tá? Então, boa semana para vocês, né? E qualquer dúvida, né, qualquer questão, por favor, falem comigo, não hesitem, tá certo? Até a próxima, gente.